Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada, bem detalhada mesmo, da carreira da atriz Carla Marins. Vamos usar como base, olha, a página dela na Wikipédia. A ideia é pescar os momentos mais importantes, sabe? E talvez até algumas coisas surpreendentes dessa trajetória de décadas na TV, teatro, cinema aqui no Brasil, ok? Vamos desvendar isso. Ótima ideia. É interessante porque carreiras assim tão longas como a dela acabam sendo quase um espelho, né, da evolução da nossa teledramaturgia. Olhar para esses percursos ajuda a gente a entender as mudanças na indústria, no gosto do público, ao longo de tanto tempo. Exatamente. E a história dela, pelo que vi aqui, começa bem cedo, né? A paixão pelo palco surgiu ainda na escola, com uns 14 anos. Logo depois, já estava estudando teatro. O início profissional mesmo veio com comerciais. Quem não lembra daquele do McDonald's? Um clássico. E a estreia na Globo foi com 17 anos, em Hipertensão. Parece que teve uma ajuda do Wolf Maia ali no começo. Sim, e o que chama atenção, né, é a rapidez com que ela engatou um papel atrás do outro. Já nos anos 80, começo dos 90, ela estava em novelas super marcantes, tipo Bambolê, como a Cristina, Bebê a Bordo, Sininho, Pedra sobre Pedra, Eliane, Tropicaliente, a Dalila. Ela se tornou um rosto conhecido muito rápido, sabe? Consolidou um espaço. É verdade. E falando nesses papéis de destaque, tem um que, pra mim, é central. História de Amor, lá em 1995. Ali ela era Joyce. Nossa, que personagem! Complexa, filha da Helena, da Regina Duarte, um drama pesado. E isso junto com aquela participação icônica no clipe Garota Nacional do Skank. Uau, marcou demais uma geração. Sem dúvida alguma. História de Amor foi talvez um divisor de águas para ela. Ali ela mostrou uma maturidade cênica, uma capacidade de lidar com uma densidade que talvez não tivesse aparecido tanto antes. Consolidou essa percepção de que ela não era só um rosto jovem, mas uma atriz versátil, sabe? Capaz de segurar personagens bem difíceis. E isso reflete um pouco a TV da época, buscando tramas mais complexas também, né? Interessante essa conexão que você fez. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda na carreira, teve um momento de exposição diferente. Em 92, ela posou para Playboy. E muitos anos depois, em 2021, ela falou sobre isso expressando arrependimento. Citou uma experiência negativa e fez uma reflexão importante sobre a diferença entre usar o corpo como ferramenta de trabalho, na atuação, e a objetificação. Essa reflexão posterior é muito significativa. Traz para a conversa toda a discussão sobre a agência da mulher, né? Especialmente na indústria do entretenimento, numa época em que talvez essas questões fossem bem menos debatidas abertamente. O fato dela revisitar isso com um olhar crítico, anos depois, mostra uma mudança de perspectiva que é tanto pessoal quanto, eu diria, cultural. É bem relevante. E essa capacidade de se reinventar parece uma constante, né? A gente vê isso nas transições de emissora também. Em 2009 ela foi para o SBT protagonizar Uma Rosa com Amor. Aí em 2011 voltou para Globo, mas num papel bem diferente. A vilã Amanda em Morde a Sopra. Depois teve trabalhos na Record TV, Apocalipse, Gênesis. Exato, e mais do que só mudar de casa, sabe? Essas transições mostram uma adaptação muito grande e uma busca constante por novos desafios, eu acho. Ela navegou por diferentes modelos de produção, fez séries fora do eixo principal, tipo A La Leste, Amélie, O Homem Invencível, e agora, esse anúncio de retorno à Globo em 2025, depois de 12 anos, para Três Graças, só reforça essa resiliência dela e a relevância que ela mantém. E não ficou só na TV, né? Ela também esteve presente no teatro. Vi aqui peças como Melanie Klein, O Pequeno Iolfo, e no cinema também, mesmo que em curtas como Subsolo, que até rendeu prêmio de atuação para ela. Sim, essa diversidade é fundamental. O teatro, o cinema, eles permitem outro tipo de trabalho, né? Outra profundidade, que às vezes a velocidade da TV não comporta. E isso enriquece demais a atriz. E, bem rapidamente, passando pela vida pessoal, a fonte menciona o casamento com Hugo Baltazar, desde 2006, o filho Leon, que nasceu em 2008, e também um evento muito trágico, né? O assassinato do pai dela em 1994, que com certeza foi um marco muito difícil. Então, resumindo essa nossa conversa, o que a gente vê é uma carreira que começou lá na adolescência, cheia de papéis que viraram referência para muita gente. Passou por várias emissoras, diferentes formatos,
teve momentos de exposição, de reflexão pública e uma capacidade incrível de se manter ativa, relevante. É admirável. Pois é, e isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar mesmo. O que essa longevidade toda, essa capacidade de reinvenção de uma atriz como a Carla Marins, que atravessou tantas fases da nossa mídia, o que isso diz sobre a indústria do entretenimento aqui no Brasil e sobre como a nossa relação do público com esses artistas também vai mudando com o tempo? Fica aí a provocação para quem está ouvindo.